Olá, galera do YouTube, em especial você que com paciência aguardou que eu retornasse ao YouTube depois de tanto tempo. Te agradeço pela confiança. Eu estou aqui hoje no meu sítio, na região serrana, no interior do estado do Espírito Santo, para participar de uma tag cujo tema é fogo. Se este assunto te interessa, eu tenho certeza que você vai gostar não apenas de assistir o meu vídeo, mas também de prestigiar os canais participantes, assistindo e, quem sabe, deixando o seu like em cada um deles. Eu fui marcado pelo meu irmão do mato, Jonatim. Jonatim Bushcraft é o nome do canal dele. O link vai estar aqui na descrição e também ao final deste vídeo, junto com o canal que eu vou marcar. Bom, de que forma nós vamos abranger o tema fogo nesta tag? O Maragato, que me honrou, aliás, com este convite para participação dentro desse grupo, ele falou assim: cada um de nós vai selecionar a nossa escolha 4 iscas de fogo. E baseado nessas 4 iscas, nós vamos desenvolver um conteúdo que a gente julgue aproveitável para aqueles que vão prestigiar esta tag. E como me foi dado o direito de usar a minha criatividade, eu escolhi dividir este vídeo em 2 pequenos blocos. No primeiro bloco, que eu gravei ontem à noite, eu produzi 3 das 4 iscas que eu vou utilizar. E hoje, no segundo bloco, a gente vai usar essas iscas. E sobre elas a gente vai desenvolver uma conversa a respeito da utilização, melhor uso, situações que vale a pena fazer de um jeito ou vale a pena fazer de outro. Tudo bem? Eu espero que vocês gostem desse primeiro bloco que eu vou apresentar a partir de agora. Muito bem. A primeira opção de isca de fogo que eu vou propor a vocês é a isca de algodão com vaselina. Você fala, poxa, mas isso não tem nada de criativo, todo mundo usa isso. É verdade. A criatividade está aqui. Um tubo de cola bastão. Quando você gira no sentido anti-horário, ele desce até o fundo. Quando você gira no sentido horário, aí aquela peça vai expulsando o bastão de cola até que um dia acabou. Tirei isso daqui para entender como isso funcionava. E aqui você tem 2 peças. Essa aqui que é a que vai empurrando a cola, bastão no caso, e aquela varetinha que tem lá, que você não pode abrir mão dela, porque é ela que vai direcionando essa pecinha aqui. Então o que nós vamos fazer? Cheguei até o fundo mesmo. Vamos pegar aqui uma tira de algodão. Não precisa ser muito grossa. E essa pecinha de algodão aqui, vaselina. O que nós vamos fazer é acrescentar uma quantidade generosa aqui para dar uma certa rigidez a este algodão. E em seguida, usando um palito ou qualquer coisa capaz de empurrar esse material ali para dentro, com aquela peça toda recolhida, eu vou simplesmente fazer isso aqui. Vou pegar uma ponta e vou adicionando isso lá para dentro. Eu não tenho certeza sobre se esse pedacinho que eu coloquei aqui é suficiente para encher todo esse tubo ou se ainda vai ficar sobrando alguma coisa. Ó, sobrou algum espaço ainda. Vou pegar mais. Se preferir quebrar ele em pedaços, você ganha com isso uma coisa. Você vai puxando, já vem uma certa porção, né? Aqui eu coloquei a peça inteira, mas você pode muito bem colocar pedaços. E aí, à medida em que ele vai sendo expulso no sentido horário, ó, olha o que acontece. Ó, ó, ele já vai expulsando aqui, ó, o algodão com vaselina. Se ele já tiver cortadinho em pedaços, um tamanho mais ou menos próximo do que você usa, você pode nesse momento aqui, ó, já tirar de uma vez. Ó, se não é o tamanho certo, também você não vai ter dificuldade. Vai ficar fácil de você manusear. Prontinho. Tudo certinho. Então amanhã a gente vai fazer o uso disso aqui. Pronto. Vamos para a próxima isca. A segunda opção de isca de fogo é essa aqui.
juta. Juta nada mais é do que uma corda. Esse aqui por acaso é a de 3 milímetros. E pega fogo, que é uma beleza. Vou fazer uma coisinha especial aqui com ela. Vamos usar um método de tornar isso aqui mais rígido, mais inflamável e mais prático. Eu vou encerar essa juta. Para encerar, eu vou usar aqui uma latinha, onde eu vou derreter uma vela, pode ser cera de abelha. O importante é que seja algum tipo de cera. Isso vai garantir que esse material possa inflamar de uma maneira mais consistente. Vou fazer um pouquinho aqui. Cera. E no caso da parafina, vou precisar de uma quantidade um pouco maior, que são flocos de parafina. Eu coloquei os dois misturados, mas qualquer um dos dois serviria muitíssimo bem. Vamos derreter isso daqui. Vou logo pegar um pedaço de juta suficiente para cobrir esse isqueirinho aqui. Eu vou até desligar. Esse pedaço já se mostrou suficiente para fazer o que eu estou querendo. Então, vou aproveitar e já. E vou agora pegar essa juta e colocar aqui de molho nessa cera. Devidamente embebida em cera. Eu vou pegar isso daqui e vou pôr logo aqui em cima dessa tabuinha. Com o maior cuidado do mundo eu vou afastar esse negócio aqui. Daqui a pouco isso vai estar mais fácil de a gente manipular. Ainda está meio quente, mas não faz diferença. Ó, o que eu vou fazer? Vou começar pela parte de baixo e vou dando uma certa pressão aqui para que as camadas desse barbante de juta formem uma barreira ao redor da capa do isqueiro. Isso aqui serve também para um isqueiro grande, né? Eu estou usando o mini aqui, mas ainda está maleável, mas já esfriou. Agora eu vou começar a voltar criando uma segunda camada e tá aqui a nossa segunda isca, a juta encerada. Eu coloquei aqui ao redor do isqueiro, porque uma das técnicas, digamos assim, criativas de se usar esse material é dessa forma, em combinação com o isqueiro, ok? Vamos guardar e partir para a terceira opção de isca. Muito bem, a terceira isca de fogo que eu quero propor a vocês é um algodão embebido em algum tipo de cera. Só que a gente vai usar aqui alguma criatividade para poder sair da mesmice, tá certo? Uma coisa vocês já podem ter observado. Eu dei uma recarga na quantidade de cera que eu tenho aqui, eu vou derreter, e aqui o algodão está guardando. Mas tem um passo aí no meio do caminho que eu preciso falar com vocês daqui a pouco. Vamos primeiro derreter essa cera. E se você observar, eu coloquei de propósito uma quantidade mais generosa de cera de abelha. Existe um motivo para isso. A cera de abelha, se comparada à parafina, ela tem uma plasticidade muito maior. Se por acaso a gente misturar, a gente vai ter um pouco da característica da parafina e um pouco da característica da cera de abelha. Então vai ficar um negócio bom. Como eu falei, existe um passo entre o momento em que isso aqui está derretido e o momento em que eu vou embeber isso daqui. Apagar aqui logo. Eu estou com a tela restrita. Vou fazer uma coisa aqui que vocês vão entender. A primeira providência, desliguei o fogo, porque eu vou mexer com um produto inflamável. Isso aqui é o chamado óleo para tochas. Eu vou pegar isso daqui, vou pôr aqui nessa outra tampinha, vou deixar aqui, e vou começar o serviço. Ó, dá uma caprichada aqui, ó.
Ó, ele dá aquela absorvida esperta no produto. Agora eu vou pegar isso daqui e já que tá cheio de combustível, eu vou pôr aqui. Ó, importantíssimo fazer isso daqui com cuidado. Aí você me pergunta, daria para colocar esse óleo junto com a mistura de cera? Daria sim, acabei de fazer isso agora. Mas ainda que eu tenha feito, eu vou continuar o processo aqui de molhar o algodão. Eu gosto de fazer isso daqui para uso mais próximo da data, sabe? Não é muito bom você fazer com muita antecedência, não. Ele acaba com o risco de perder um pouco da eficiência dele. O que evita a perda da eficiência é a cera de abelha no meio. Tá? Porque, como eu falei, ela tem uma plasticidade maior. Ela acaba evitando a evaporação do combustível. Ela protege mais. Eu vou dar uma caprichada ali e começo a usar só ele. Porque assim a gente experimenta o que já está misturado, cera com óleo e aquele que ficou embebido mesmo, bastante embebido no óleo para tocha. Já separei aqui uma latinha de chumbinho, estrategicamente no formato. Vou botar aqui uma, duas. Ele não vai ficar sequinho igual aquela do Dave Canterbury não, tá? Aquela é colocada para secar e depois que está dura que ele embala. Os que estão por cima são os que está misturado óleo com a cera. Eu vou deixar isso daqui. Vou fechar. Eu sei que tem um aqui ainda. Não tem problema. Porque esse eu vou deixar secar. Para a gente ver como é que funciona isso aqui depois que seca. Ok? Então, ó. Tá aqui. Pronto. Tá aqui a nossa terceira isca de fogo. Vou deixar aqui na latinha mesmo. Que já endurece tudo de uma vez. Já fica tudo certo. E nesse segundo bloco, eu agora vou mostrar para vocês de que forma eu vou utilizar essas iscas que eu fiz ontem e vou falar também um pouco a respeito da isca natural que eu escolhi, tá bom? Vamos lá! Como opção de isca natural, fica a dica. O velho e bom escalonamento de gravetos, partindo do mais fino para o mais grosso, escalando aos poucos, começando a fogueira pelo mais fininho. Você coloca um pouco mais grosso e depois vai colocando melhor, até chegar ao ponto que você vai ter galhos colocados de fato na fogueira. É muito mais eficiente do que se buscar outras partes de vegetação, como cascas, como folhas, como outras coisas, raízes ou outras partes quaisquer. Graveto seco é sempre melhor, mas pode falhar se estiver num lugar úmido, num dia úmido, embora a madeira esteja seca, ou num lugar muito frio. Tudo isso interfere. Aí é onde as iscas artificiais entram. Bom, antes de iniciarmos eu queria mostrar a vocês como é que está o solo aqui. Está realmente cheio de folha seca. Teve uma chuvarada muito forte há umas 3 semanas atrás. E caíram muitas árvores e as folhas também caíram e o sol acabou batendo aqui depois e secando tudo. Então, queria pedir paciência a vocês porque eu vou precisar limpar um pouco esse solo, porque mexer com fogo aqui não vai ser uma boa ideia, e isso é definitivo. Muito bem, pessoal, vamos começar os testes das nossas iscas. E para não ser injusto com nenhuma delas, eu providenciei madeira dura, difícil de acender, e todas elas vão ser testadas com a mesma madeira, com o mesmo material. De modo que se elas por acaso têm vantagens umas sobre as outras, nós vamos saber direitinho comparando. Bom, já tenho aqui uma área reservada, limpa, livre do risco de botar fogo onde a gente não quer, e é em cima dessa área que a gente vai trabalhar. Vamos começar pela nossa primeira isca, que se você se lembra bem, é o velho e tradicional algodão com vaselina, e que a gente colocou dentro desse tubo de cola bastão, se você se lembra. Vamos trabalhar.
O que nós temos aqui são 4 gravetos, daquela mesma madeira que a gente vai usar para todos os testes. E vai utilizar aqui a nossa cola bastão, que na verdade não é cola bastão, é o velho e tradicional algodão com vaselina. E que à medida que a gente vai rodando aqui, ele vai expulsando uma quantidade de material até nós vermos a quantidade suficiente, se é suficiente ou não. A gente corta aqui, coloca aqui em cima, apenas por uma questão de evitar acidentes. Eu estava aqui pensando em usar a pederneira, mas para evitar centelhamento ao redor aqui, se você não se importa, eu vou usar um isqueiro, tá bom? Por uma questão também de segurança. Mas ele acende com pederneira com absoluta certeza. Vantagem desse material, ele vai manter o fogo aceso deste algodão por muito mais tempo e vai, a partir do acendimento da primeira peça, acender outras e assim sucessivamente. Ó, já vimos aqui que neste caso é sucesso. Ó, podemos colocar aqui, ó, uma peça de madeira, de modo que ela acenda inicialmente, acenda primeiro, e aí a gente vai fazendo a alimentação do resto do material. Claro, eu teria aqui outros materiais. Esse aqui é fácil de se conseguir no meio da mata, né? Você pode pegar um galinho mais seco e pode colocar aqui. Lembrando a você, eu não posso ser injusto com nenhuma dessas iscas, então eu vou, se necessário, usar outras madeirinhas também para dar um gás, vamos dizer assim, nesse primeiro momento aí, tá ok? Logo se vê que esse material mantém o fogo aceso tempo suficiente para pôr fogo em madeiras duras e já até bem estáveis. Pelo tempo que essa árvore ela caiu, na verdade, por conta de um vento forte que teve aqui, só que ela ficou atravessada no caminho que me leva para uma outra mata, que eu gosto muito. Então eu fui obrigado a cortar alguns pedaços dela para pelo menos aproveitar e desobstruir o caminho entre a casa e a mata. Então, aprovado? Eu acho que está aprovado. Deixa no seu comentário o que você achou a respeito desta opção. Se você não se importa, eu vou apagar essa chama e vamos dar início ao teste da segunda isca. Muito bem, novamente temos 4 gravetos e vamos agora testar a nossa segunda isca de fogo, que foi a juta encerada. E de propósito eu enrolei essa juta encerada nesse isqueiro aqui, e agora você vai entender o motivo. Eu posso, por acaso, usar isso aqui como se fosse um fósforo de longa duração. Eu pego isso daqui e por causa da cera, se você observar, ela já fica dura, rígida, que onde eu colocar ela fica. Ó. Eu posso simplesmente pegar isso daqui, ó, sem a necessidade de segurar o barbante, pronto. Ó. Eu agora tenho um fósforozinho como se fosse uma vela de longa duração. Eu posso pegar qualquer uma das pecinhas aqui, vou pegar uma mais fina, ou de repente posso usar essa parte aqui em que a superfície a queimar é menor. Então ó, vai pegar fogo mais rápido. Ó, pronto. Eu posso também usar essa peça que eu acendi primeiro como iniciador do fogo para as demais peças. Ou eu posso também, deixa eu garantir que isso aqui vai estabilizar. Eu posso tanto colocar esse primeiro graveto já queimado como iniciador da chama dos demais gravetos, como posso também cortar essa juta e colocá-la sobre as outras peças e deixá-la queimar. Claro que a durabilidade dessa pecinha pequena, se você cortar, vai ser menor do que a do algodão com vaselina.
Se eu quisesse, por exemplo, cortá-la aqui agora, ó. Opa. Ó, já poderia usar isso daqui e colocar. Agora sim eu vou precisar de alguma pecinha menor. Vou até usar uma folha aqui, porque senão eu vou perder esse negócio. Já não perdi. Aqui é real, meu amigo. Ou vai ou racha. Se não for uma boa ideia, a gente vai saber logo, né? Qual é a vantagem de uma em relação à outra. Eu vou tornar a acender aqui, ó. Já foi necessário acender 2 vezes, hein? O algodão com vaselina não faria isso, ó. Aqui eu tenho o primeiro pedaço. Ó, já apagou de novo, tá vendo? Qual dos dois você prefere? Algodão com vaselina ou a juta encerada? Resultado dos nossos testes com a juta encerada enrolada no isqueiro. Eu considero isso aqui útil, mas talvez não para fogueira usando madeira dura e estável como é o caso desse aqui. Eu tive que usar o mesmo material para tentar ser justo com todas as iscas, mas se eu tivesse que escolher uma utilização para esse cara aqui, eu diria a você que ele pode até acender uma fogueira, demora um pouco mais. Ao mesmo tempo, é muitas vezes necessário você acender 2, 3 vezes. Agora, na possibilidade de você escolher, a melhor alternativa até agora, sem dúvida, foi o algodão com parafina. Você concorda? Por favor, deixe no comentário, porque eu quero saber qual é a sua opinião. Tá ok? Bom, vamos ao terceiro teste. Dessa vez usando aquele material de algodão com cera e usando aquele segredinho que é o óleo para tocha. Vamos lá ver se esse negócio é bom mesmo? Esse aqui é aquele que a gente fez ontem. Colocou aqui nessa latinha. Alguns deles ficaram embebidos em óleo de tocha. E depois eu coloquei na cera de abelha ou na parafina. Agora, esse aqui eu nem vou usar muito. Ó. Como eu falei ontem, esse aqui não fica sequinho igual o do David Canterbury, tá? Esse aqui é o óleo misturado com cera. Ele fica assim mais molinho. Ó. Mas eu não vou nem usar muito não, tá? E eu estou usando de propósito um pedaço daquele algodão que nem tão embebido assim está. Vou deixar uma peçazinha da mais furrequinha que tenha. A mais furrequinha que tiver aqui. E eu vou abusar, hein? Eu vou abusar. Porque eu tenho muita esperança. Estou botando todas as minhas esperanças nessa isca aqui. Eu vou até fazer assim, ó. Para acender logo, ó. Opa. Ó. E lembra aquele monte de madeirinha que a gente usou nos outros? Tudo madeira dura, ó. Tô tirando a sujeira, qualquer fiapinho de coisa que tiver aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui. Vou aproveitar que isso aqui ainda não pegou fogo em tudo. Vou botar aqui em cima. E ó. Deixar aqui, deixar aqui. Vou até deixar aqui em cima. Tô nem um pouco preocupado com de repente o risco de apagar. Porque eu acho que isso aqui não vai apagar tão fácil. Agora posso tirar esse monte de folhinha que possa espalhar esse fogo por aqui. Segurança em primeiro lugar. Ainda mais quando eu falo de uma coisa que não está com cara de que vai apagar. Posicionar isso aqui melhor. Aí, pronto. E aí, o que você acha? Temos um vencedor? Eu acho que temos, hein? A bem da verdade, eu tinha toda a minha esperança depositada nesse material. Tem mais trabalho para fazer, você viu ontem como é que é. Eu vou te ser sincero também com relação a isso. Ontem eu coloquei sobre umas placas de madeira e tudo.
porque eu esqueci de trazer aqui para o sítio o papel manteiga. Esse papel manteiga ele permite que você separe uma peça da outra para evitar que ela cole, sabe? Essa cola que fica entre uma peça de algodão e outra muitas vezes atrapalha. Você, ao invés de usar uma peça naquela que você está separando, acaba ficando uma grudada ali. No final funciona tudo, mas é melhor evitar uma baguncinha, né? E olha só que coisa linda que é essa chama, ó. Com certeza, meu caro, essa chama ia durar muito tempo. Você poderia chegar aqui e colocar até uma tora grossa aqui. No final das contas, ela tendo algumas outras peças menores para manter aquele início de fogo, essa tora ia pegar fogo, com certeza. Detalhe, eu vou tirar a madeira daqui para você ver como que tá. Olha bem. Olha o nosso algodão com aquele material aqui, ó. Tá vivo, ó. Vivo, quente, forte e vai manter o fogo aceso ou iniciado aqui, ó. Independente de quantos gravetinhos você colocou em cima. Sem dúvida nenhuma, temos aqui o campeão da noite, como diz o outro. Acontece que nós temos uma quarta isca que a gente precisa falar. E é a opção natural que eu reservei para o final. Falando nisso, se você não se importa, eu vou apagar isso daqui, da mesma forma que fiz antes. Eu vou apagar isso daqui para evitar... Olha, a bichinha é teimosa, hein? Teimosa, hein? Para prosseguir essa tag, eu vou marcar agora o meu grande amigo Charles, do canal Vivência Primitiva. Charles, a bola está com você. Mostra pra gente, por favor, quais são as 4 iscas que você escolheu e de que forma você vai desenvolver criativamente este conteúdo. Um ótimo vídeo para você, um ótimo vídeo para nós todos que também vamos assistir o vídeo do Charles. E até o próximo vídeo do meu canal, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus. Os resultados não são tão bons quanto os que a gente conseguiu com as iscas artificiais. Por isso o que eu vou propor é que agora, nesse momento, eu marque o canal que vai prosseguir a tag e aqueles que tiverem curiosidade ou algum interesse podem então prosseguir no vídeo assistindo em seguida o que foi o resultado com a bendita dessa casca. Ok? E tem uma cena bônus também lá no final que eu te convido a assistir. Isso é para ninguém dizer que essa bendita dessa casca não pega fogo.